Apple e Microsoft, duas empresas hoje trilionárias e que por décadas rivalizaram entre si em diversos mercados. Guiadas por dois dos maiores nomes do empreendedorismo mundial, as gigantes foram reflexos das personalidades de Steve Jobs e Bill Gates, dois ícones que viveram entre si os mais diferentes sentimentos, que envolveram amizade, respeito e até mesmo traição. E o mais impressionante é que, mesmo sendo rivais, e depois de viverem anos de batalhas judiciais que pareciam não ter fim, em determinado momento, um dos dois ícones precisou da ajuda do outro para manter seu legado. Mais precisamente, em 1997, depois que Steve Jobs precisou mover mundos e fundos para impedir que a Apple chegasse ao fim, em uma ação tão incrível que ele teve até mesmo de recorrer a um de seus maiores desafetos, Bill Gates. E quando Gates teve a chance de deixar o seu concorrente naufragar de vez, ele decidiu custear o plano que salvou a Apple da falência. Mas por quê? Por que Bill Gates salvou um de seus maiores concorrentes? Porque ele não eliminou um de seus maiores algozes quando teve a chance. Nesse vídeo, você entenderá a ação de Bill Gates e por que ele tomou essa atitude. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nada do mundo dos negócios. O ano era 1997 e a Apple tentava sobreviver depois de uma série de más decisões. Já há mais de 10 anos sem seu fundador, a empresa tentava sobreviver no mercado de computadores pessoais e se recusava a abraçar a maioria das práticas das concorrentes. Uma delas era que os computadores da Apple tinham sistemas próprios que não contemplavam as necessidades de empresas e usuários de todo o mundo. E por causa disso, eram poucas as pessoas que estavam dispostas a comprar os produtos da gigante, especialmente porque, além de tudo, eles eram mais caros do que os demais. E enquanto a Apple guardava para si os seus sistemas, a Microsoft colocava o seu sistema operacional em mais de 90% dos computadores de todo o mundo. E como o mercado era quase todo Windows, os desenvolvedores também focavam seus esforços para o sistema, o que colocava a Microsoft em total dominância e formava praticamente um monopólio. Enquanto isso, a Apple havia amargado nada menos do que $1 bilhão de prejuízo no ano anterior, e seu valor de mercado era de menos de $3 bilhões, o que a colocava como uma espécie de bomba-relógio prestes a explodir. E depois de todo tipo de tentativa de salvar a empresa, o conselho, em uma tentativa desesperada, decidiu colocar Steve Jobs de volta no comando, quando ele literalmente fez o impensável. Era junho de 1997 e a Apple tinha em caixa apenas o suficiente para 90 dias de operação. Contudo, algumas semanas depois, um anúncio chocaria o mundo. A Apple faria uma grande parceria com a Microsoft. A notícia foi recebida como uma bomba. Primeiro, porque a Apple estava se associando com a empresa que estava varrendo os seus últimos vestígios no mercado. E segundo, porque a Microsoft era uma antiga inimiga da Apple. Isso porque, nos anos 80, Steve Jobs e Bill Gates trabalharam lado a lado para o desenvolvimento de aplicações para os computadores da Apple, em uma relação de amizade que colocou Microsoft e Apple como parceiras. Contudo, enquanto trabalhava com Jobs, Gates desenvolvia o seu próprio sistema operacional, que contaria com aplicações extremamente semelhantes àquelas que ele desenvolvia em conjunto com a Apple. Nascia assim o Windows, um produto revolucionário, mas considerado um roubo pelos fãs da Apple, que alegam que Gates roubou grande parte da tecnologia de Jobs. A situação colocou Jobs contra Gates e, além de romperem relações,
a Apple entrou com uma série de processos contra a Microsoft. Porém, apesar da briga, enquanto a Microsoft licenciou seu sistema para computadores de todo o mundo, a Apple entrou em uma espiral de autodestruição. E além de demitir o seu cofundador, a empresa também entrou em um processo de falência nos anos seguintes. E enquanto a Microsoft dominava o mercado, a Apple estava refém e precisava de uma injeção imediata de dinheiro se quisesse sobreviver. Foi assim que, em 6 de agosto de 1997, Steve Jobs anunciou que Bill Gates havia feito um aporte de 150 milhões de dólares em ações da Apple, e sem direito a voto, o que garantia uma sobrevida para a Apple nos anos seguintes. E colocava Gates, literalmente, como um financiador da Apple. Além do dinheiro, a Apple teria o Internet Explorer da Microsoft como navegador padrão de seus computadores. E durante os 5 anos posteriores, também receberia o Microsoft Office em suas máquinas. Ou seja, além de dinheiro, seus produtos também seriam mais atrativos para o mercado. Um aparente pacote de bondades e uma atitude de contrassenso, porque Bill Gates simplesmente não deixou com que a Apple acabasse. O que ele ganhava com aquela atitude? E a resposta não é pela consciência pesada e nem para ajustar os problemas do passado, e muito menos para se reaproximar do antigo amigo, e sim pela preservação da própria Microsoft. Enquanto dominava o mercado, a empresa de Bill Gates começou a colecionar processos por supostas práticas predatórias que eliminavam a concorrência. E desde 1993, a empresa já estava sendo avaliada pelo Departamento de Justiça americano para uma suposta cisão, que poderia transformar a Microsoft em diferentes empresas. Tudo porque ela havia se tornado grande demais e praticamente um monopólio. Um processo semelhante com o que dissolveu a Standard Oil em mais de 30 empresas décadas antes, e que colocava a Microsoft como uma empresa grande demais para continuar existindo. E para não ser dividida ou desmembrada, a Microsoft, literalmente, decidiu fomentar seu próprio mercado. A Microsoft também tinha diversos processos da própria Apple contra ela, que poderiam, em algum momento, representar um futuro prejuízo para a empresa. E com o acordo de cavalheiro entre as empresas, os processos entre as gigantes foram encerrados. E a partir dali, a Apple não era mais um problema jurídico para a Microsoft. Contudo, graças ao financiamento concedido pela Microsoft, a Apple conseguiu ganhar sobrevida e ter oxigênio para que fossem implementadas as mudanças desejadas por Steve Jobs, que em poucos anos reergueram a empresa. Mudanças que colocaram a Apple de volta no mercado de computadores e que ajudaram a Microsoft a sair de vez do radar da justiça. Em 2001, enquanto tinha um total de mais de 18 milhões de ações da Apple, a Microsoft foi absolvida da maior parte das acusações que pesavam contra ela. E assim, foi encerrada a discussão sobre ela ser um monopólio. Afinal de contas, que tipo de monopólio seria capaz de salvar um de seus maiores concorrentes? Com esse argumento, a Microsoft saiu das garras da justiça e continuou suas atividades. Após a retirada do processo, 2 anos depois, a Microsoft se desfez da totalidade das ações que possuía da Apple, antes que a gigante inaugurasse o mercado de smartphones. Uma saída errada para o investidor comum. Afinal de contas, hoje essas ações valeriam bilhões de dólares, mas o fim de uma jogada que preservou a integridade da gigante da computação. Ou seja, para não perder os dedos, Bill Gates literalmente entregou alguns de seus anéis, mas no final das contas, a jogada que parecia sem sentido tirou uma pedra de seu sapato e fez com que a Microsoft saísse do radar das autoridades. Dessa forma,
Enquanto muitos pensavam que ele estava fazendo algo sem sentido, ele, com muito pouco, garantiu a integridade da empresa, que se mantém inteira até hoje. Será que ele fez um bom negócio? Compartilhe a sua opinião com a gente nos comentários.